Foi o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Fluminense. Curiosamente, o Vasco, que tinha um jogador a mais no primeiro jogo, não conseguiu jogar, não conseguiu levar perigo ao gol adversário. Ontem, no 11 contra 11, o Vasco foi mais competitivo, jogou melhor, teve a bola do jogo no segundo tempo para fazer 2-0 e liquidar a fatura, perdeu o pênalti com o Brenner, que é um jogador que chegou recentemente, mas ainda não disse ao que veio. É o início do trabalho dele no Vasco, tudo bem, mas por enquanto está devendo muito. E o Vasco, mais uma vez, jogou como nunca e perdeu como sempre, né? É um time que não tem sido decisivo. É um time que quando tem a hora de fazer, nos últimos anos isso tem acontecido, né? A hora de fazer a história novamente, acaba deixando a desejar. Até mostrou um futebol melhor, treinador interino, Bruno Lazzaroni, me surpreendeu, para começar com a escalação, né? Colocou lá o David no lado esquerdo, centralizou o Breno, o time foi mais competitivo, teve algumas oportunidades, jogou melhor do que o Fluminense, a verdade é essa, mas no momento de ser decisivo não conseguiu ser eficiente, faltou eficiência ao Vasco para decidir, para conseguir chegar à final do campeonato. Teve tudo para vencer o jogo e entregou de bandeja para o Fluminense. Mas tem algumas coisas positivas, como eu falei, o ataque do Vasco ontem foi razoável, com o David, gostei muito do Thiago Mendes, está parecendo que esse ano vai ser bem melhor do que no ano passado, um jogador muito firme na marcação. Decepção tem o Barros, que para mim é um volante promissor, mas ontem, um jogo decisivo, entregou 2 gols, já comprometeu um pouco, já deve abalar um pouco a confiança do garoto. Gostei também do zagueiro uruguaio, Saldívia. Eu tinha dito que a dupla do Vasco, o Vasco tinha encontrado a dupla de zagueiro, que era o Cuesta, o colombiano, e o Robert Renan, que fez seu primeiro gol ontem como jogador profissional com a camisa do Vasco. Mas o Saldívia jogou muito bem, eu acho até que ele está merecendo ser o titular mesmo da posição. Então tem algumas coisinhas positivas, mas tudo que o Vasco pode construir em 2026 vai depender da escolha do novo treinador. Se o Vasco errar no nome, ele tem que ser cirúrgico, ele não vai conseguir entregar e novamente em 2026 vai brigar contra o rebaixamento. Tem 11 titulares bons, mas não tem um elenco legal para brigar num campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro. Numa competição de pontos corridos, ok, dá para chegar num jogo só, conseguir alguma coisa. Então, o Vasco, a torcida do Vasco tem que torcer muito para que a diretoria, o Pedro Paulo, o Pedrinho, escolha um bom treinador. Parece que vai ser o Renato Gaúcho, que nem sei se é uma boa escolha. Isso eu deixo para o Marquinhos. Não, falando do jogo, primeiramente, assim, tal, eu até acredito que vou acreditar o bom jogo do Vasco, não só questões táticas, mas questão anímica também. Você tem uma coisa que é meio padrão no futebol, de quando um técnico cai, no jogo seguinte, isso de certa forma mexe um pouco aquele freio de arrumação, né? Os jogadores tendem a querer mostrar mais serviço para quem vai vir. Então é comum o time ter uma pequena melhora logo depois da demissão de um treinador. Eu acho que essa melhora vai muito para essa conta também. Não acho que o Bruno Lazzaroni fez grandes mudanças táticas, trocou algumas peças acolá, mas eu acho que vai muito para a parte de motivação. Até porque se esperava pouquíssimo do Vasco nesse jogo, e quando se espera menos, os jogadores tendem a querer se superar. O que me preocupa no Vasco é outra coisa, Denis. O que tem me preocupado no Vasco, o Vasco virou uma máquina de moer jogador. A impaciência compreensível, eu digo totalmente compreensível. Futebol brasileiro é assim, né, Marquinhos? O torcedor vascaíno, por ter sofrido tanto, ele está impaciente, mas essa impaciência compreensível está moendo os jogadores do Vasco muito rapidamente. Os jogadores do Vasco, a cobrança para que eles performem logo, para que eles entreguem resultado logo, está queimando etapas e às vezes até atrapalhando a evolução desses jogadores. Eu vejo, por exemplo, o caso do Breno. O Breno acabou de chegar, o Breno tem poucos jogos, o Breno tem um baita potencial, mas já caiu em desgraça com a torcida. Já está ali a torcida pressionando demais, já achando que o cara não presta, que foi uma contratação ruim. E isso atrapalha a evolução do jogador, porque alguns jogadores precisam, às vezes, de mais tempo para se adaptar, até porque o momento foi de muita turbulência. Posso pegar até exemplos claros. Lembra do Vitor Roque quando ele chegou no Palmeiras? Sim. Errava, tudo que ele fazia, ele errava. Precisou de um tempo para se adaptar, se desenvolver. Hoje em dia é o principal jogador do time. Eu acho que o Brenner tem um incrível potencial de evolução no Vasco, mas vai precisar contar com a difícil paciência do torcedor vascaíno para isso. Esse revezamento de culpado que o vascaíno costuma fazer a cada jogo você escolhe 2, 3 culpados acolá e passa a ser culpa daqueles jogadores, a culpa é do Barros, a culpa é do Brenner, quando não é sobre isso.
É sobre um coletivo que precisa se qualificar, que precisa melhorar animicamente para performar como um todo e entregar resultado. Me preocupo muito com essa questão da cobrança. Como o Francisco falou, o próximo treinador, entre muitas tarefas, vai ter essa de ajudar nessa transição e evolução desses jogadores que estão chegando. Prefere Renato Gaúcho mesmo ou técnico estrangeiro? Não, a questão não é técnico estrangeiro. Meu problema nunca foi xenofobia. Meu problema, às vezes, era o exagero ao estrangeirismo. Parecia que se fosse gringo, já estava aprovado. Mas nesse caso específico, dentro da realidade do Vasco, eu acho o Renato Gaúcho a melhor opção. Se fosse para trazer um Arthur Jorge, sou mais o Arthur Jorge. Arthur Jorge, um baita, mas é inviável. Financeiramente é um negócio inviável. Galhardo já não queria. Treinador de um trabalho só. Há muito tempo, num time super rico. Então, assim, eu acho o Renato Gaúcho para as questões financeiras do Vasco, para a realidade financeira do Vasco, e para o que ele costuma entregar em seus times, a solução boa para esse momento. É um técnico que tende a transformar num super time para ganhar vários títulos? Não. É um técnico que tende a equilibrar esse instável Vasco da Gama hoje e para, no mínimo, ser um time de meio para cima de tabela. Eu acho que é isso que o Renato Gaúcho tende a fazer com o Vasco, se ele assumir o time. O que, para hoje, seria maravilhoso. Lembrando que essa negociação já está se arrastando há algum tempo, né? Vasco e Renato Gaúcho. Recusou a primeira proposta, Isso. né? E o Vasco tem que se apressar, porque nós tivemos uma mudança no calendário, o Campeonato Brasileiro começou mais cedo, o Vasco é o lanterna do Brasileirão, então o próximo jogo do Vasco já é contra o Palmeiras, só daqui contra a o 10 Palmeiras, dias, graças né? a Deus. O Campeonato Brasileiro deu uma parada agora, nessa semana, mas na semana que vem já retorna, e o Vasco não pode se dar o luxo, se não se acertar com o Renato Gaúcho, demorar muito, porque quanto mais tempo o Vasco passar para definir o seu comandante, pior vai ficar a situação. Repito, o Vasco tem 11 jogadores ali de titulares razoáveis que formam até um bom time, não tem um elenco competitivo para uma temporada inteira, uma temporada longa como é, né? Exatamente, mas a gente está falando de Campeonato Brasileiro, que eu acho que é onde... Depende da ambição do Campeonato Brasileiro. Para disputar título, eu não acho que tem. Mas para meio e para cima de tabela, o elenco do Vasco é mais que suficiente. Não, aí você está sonhando. Esse é mais time que do Vasco. O elenco do Vasco time hoje... do Vasco é para brigar para não cair. O elenco do Vasco não é top 10. Para brigar para não cair. O elenco do... Eu não estou falando da performance, eu não estou falando do futebol que ele está entregando. Presta atenção no que eu estou falando. O elenco do Vasco não é top 10. Eu quero que alguém me diga 10 times que... 15. Eu quero que alguém me diga... Top 16. Beleza, na sua conta, quem é que tá na frente do Vasco? Rapaz, Resenha quase todo mundo tá jogando futebol coletivamente. Não, olha, o Francisco se faz de conta que não tá não eu não isso. falei desempenho, eu falei elenco. Repito, olha o elenco foi do que eu Vasco. acabei de dizer, olha que o Vasco tem 11 jogadores do Vasco de seleções. O Vasco tem vários jogadores de seleções. Os 11. Por exemplo, o Vasco tem menos elenco que o Botafogo hoje? O Vasco tem menos elenco que o Santos hoje? O Vasco tem menos elenco que o São Paulo hoje. Não, Francisco, eu vou repetir de novo. Eu tô falando de elenco, você olhar para as peças. Não como a engrenagem está funcionando, você olhar para as peças. O elenco do Vasco hoje é inferior ao elenco do Santos, Botafogo e São Paulo? Não é. Aí você tá falando como hater. Você tá falando como Qual hater. é o jogador? Não. Qual é o jogador sensacional do Vasco? Me aponta um. Não, goleiro. qual é o jogador sensacional do Santos hoje é o Neymar que tu vive xingando. O jogador sensacional do Botafogo. Mas o Francisco não se decide. Mas todo dia escolhemos o Neymar. Se trata de ser justo. Se trata de ser justo com o elenco. Pelo amor de Deus. Se trata de ser justo com o elenco. Sem Felipe Coutinho, acabou não. Sem os 3 jogadores que faziam gols no Vasco da Gama. Perdeu 60% dos gols. O Vasco tem Rayan, 5 jogadores de seleção. e Verratti. Os caras que botavam a bola na rede foram embora. Beleza. Quem é a eficiência do Vasco esquisito? O Brenner? Quantos jogadores de seleção? Tava lá na Major League Soccer, um cara que veio pra ser queimado pelo torcedor. Pau. Eu vou lembrar disso aqui. Com muita razão. Tá guardado. Cara, não vai fazer nenhuma diferença no Vasco. Brenner não vai fazer nenhuma diferença no ataque do Vasco. Eu tenho memória, minha memória é diabólica. Não acerta nem pena que vai acertar Tô guardando. Olha, eu guardei quando esse aqui disse que ia rebaixar o Vasco, eu guardei. Andou perto, filho. Andou perto. Não rebaixou. Mas andou perto. Eu guardei. O meu palpite foi perto, não foi? Tá guardado. Que dia é hoje, hein? Hoje é Aliás, dia 2, olha, né? eu vou repetir. Pois eu vou repetir meu comentário. Com este elenco do Vasco aí, mais uma vez, vai brigar contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não, agora imaginem o seguinte cenário. O Vasco perde 2 jogadores desse elenco, desse time titular, por contusão, por mais tempo. Quem o Vasco vai botar para jogar?
Ninguém. Não tem a peças, a altura, a reposição à altura dos Tu tá titulares. comparando o Vasco com o Então- Flamengo, é? Não, tô Ei, comparando, dentro não. dessa Tô tua- falando da dessa- Quantos realidade times do Vasco. futebol brasileiro É a conseguem realidade. repor a Você tem que altura? ter Dentro titulares dessa hoje? tua Humildade análise. Flamengo e Palmeiras, quem escutar. mais? Seja Quem humilde, mais? escute. Dentro Não dessa tem. tua análise, então era pior a questão esquema tático do que elenco. Lógico, sempre foi, Denis. E o Francisco sabe disso, ele tá se fazendo de besta. Não, Ele sempre não, soube não. disso. Ele sabe que o problema do Vasco era a loucura do Diniz. Se o Vasco pegar um bom treinador, com essas peças que o Vasco tem, o Vasco é muito mais competitivo. O Vasco tem condição de oferecer futebol para pelo menos brigar por G8. Marquinhos, nós estamos falando de Com um bom temporada. treinador. Eu não estou falando de um O jogo elenco do só, Mirassol não. é melhor do que o do Vasco? Não estou falando Sinceramente. de um jogo só, não. É mais competitivo. Pode não ser Mas melhor. não é essa Tá pergunta mais que eu encaixado. fiz. Não foi essa a pergunta Não, que eu o fiz. Vasco tem Francisco. 11 jogadores e 11 tá jogadores não desvirtuando resolvem a pergunta uma que eu tô temporada. fazendo. 11 jogadores é para um jogo. Machucam-se 2, 3, acabou o time. Não tem como repor. Só quem não sofre hoje, isso é Flamengo e Palmeiras. Não, muitos times têm Perder isso 2, aí. 3 jogadores e não sentir, só Flamengo e Palmeiras no futebol Não é brasileiro bem hoje. assim, não. Os outros times vão ter baixa de produção porque se perderem 2, 3 jogadores importantes. Só Flamengo e Palmeiras suportam perder 2, 3 protagonistas sem sentir tanta falta. Os outros times do futebol brasileiro vivem outra realidade. É porque tu vive no Olimpo aí, dos times multirricos como é o Flamengo. Não, não se desce trata pro mundo aqui disso, embaixo, eu sou Francisco. justo. Francinito, desce pro mundo aqui embaixo. Você não de tá nós, sendo- meros mortais. Não tá sendo seres racional. humanos. Você Desce tá pro agindo aí Olimpo como dos deuses torcedor. gregos aí, dos deuses aí. Você tá agindo como Fala torcedor. sério, bicho? Pelo amor de Deus. Ei, vamos tentar aqui também levar um pouco em consideração o torcedor do Fluminense. Rapaz. Não tem só Vasco, Eu só não. O conheço Vasco jogou Miguel, sozinho, eu só não. conheço Miguel, se não é graça. Zubeldia ontem no Vasco, o Fluminense decepcionou ontem. Sim, decepcionou O Fluminense tem medo porque do Vasco. o Fluminense não foi intenso. O Fluminense não foi intenso como foi nos outros jogos. Aliás, o Fluminense é, para mim, um dos melhores times nesse início de temporada. O trabalho do Zubeldia é muito interessante, porque o time tem um elenco bom, não é excepcional, mas é um elenco bom, e ele tem conseguido extrair desse elenco. O jogo Palmeiras e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro foi um jogo de altíssimo nível. O Fluminense jogou muito bem, competiu com o maior elenco, um dos maiores elencos do Brasil, de igual para igual. E até me surpreendeu a forma que o Fluminense jogou ontem contra o Vasco, totalmente apático, já veio melhorar no segundo tempo ali, após o pênalti perdido pelo Brenner, jogador perna de pau do Vasco lá, que foi Tá guardado. trazida com uma salvação, Levou como pro coração. salvador da pátria. Então o Fluminense Só só rancoroso. melhorou no jogo ontem depois que o Vasco perdeu o pênalti. E aí é interessante porque o Fluminense ainda aposta nos velhinhos que deram certo. Tanto o goleiro que pegou o pênalti, que foi o Fábio, Resolveu. e depois o Ganso, que entrou com 36 anos, né? Joga muita bola ainda o Ganso. Ensinou pros outros a bater. E aí bateu o pênalti com categoria e definiu. Mas o trabalho do Zubeldia, que para mim já era bom no São Paulo, eu nunca entendi aquela saída dele lá no São Paulo no ano passado, Tá é mal, muito bom também no time do Fluminense. Acho que o Fluminense, inclusive, impede igualdade com o Flamengo. O Flamengo deve ser o outro finalista do Campeonato Carioca, só se acontecer uma tragédia hoje, né, contra o Madureira. Eu acho que isso não vai acontecer. E o Fluminense vai ter condição, sim, de ganhar o título, porque o momento do Flamengo não é bom, né? Todo mundo já sabe. Eu Esse é o critiquei ponto. muito o Zubeldia ano passado, só pra ser justo, critiquei muito. E eu falei uma coisa que eu não retiro. O Zubeldia não ganhou nada na vida. Ele é um técnico sem título, é um técnico sem expressão nos trabalhos que teve. Mas o trabalho dele atual é bom. Pode ser que ele, a primeira vez, chegue agora. Pode ser que ele comece a ganhar títulos agora com esse Fluminense que está fazendo um bom trabalho. Não retiro o que eu disse ano passado, quando ele caiu no São Paulo. Ele mereceu cair no São Paulo. O trabalho era ruim e ele nunca ganhou coisa nenhuma na carreira dele. Mas pode ser que agora comece a dar certo.